Mas lista de dispensa. Eu acho que cabe já começar a fazer uma limpeza nesse elenco, visando a próxima janela. Vai ter uma janela curta de uma semana agora no Mundial, e depois entra uma janela maior que vai até o final de julho, acho que o começo de agosto. Né? Mas eu acho que chegou a hora já do Sport fazer essa limpeza, né, na folha, pelo menos, para trazer outros jogadores, como o Vitória fez um bom movimento ano passado com o Carpini, né? Trouxe alguns jogadores que foram pontuais, mas que ajudaram demais o Vitória a se manter. Luna, na questão do Carpini, ano passado no Vitória, o Carpini disse a Fábio Nota: me dê a moral para dispensar quem eu quiser. Exato. E aí o Fábio Mota fez. E ele limpou o elenco do Vitória. Exato. E eu acho que é o que tem que acontecer no esporte. A gente não, talvez, aí eu estou especulando aqui, tá? Talvez o próprio Antônio Oliveira já tenha falado, ó, tem que limpar esse elenco aqui. Esses caras aqui não dá, a gente tem que mudar. Não é possível que não tenha um cristão ali dentro que não tenha essa visão de que tem que fazer uma limpeza. Dito isso, quero ver a opinião de vocês com relação a essa mexida, né, no esporte. É interessante começar a fazer isso já agora, com a chegada do Antônio Oliveira, ou, na opinião de vocês, espera acabar agora essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, se a gente pode colocar dessa forma, e aí no meio do Mundial você vai fazendo essas alterações? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu queria começar agora com o Linésio, para depois a gente ouvir o Márcio Constantino falando. Faltam 3 jogos para a parada do Mundial de Clubes. Então, agora já, o Sport já deve estar com o treinador, com uma lista de jogadores que já não serve para a volta do Mundial de Clubes. E já a partir de agora, já o Sport já tem que estar procurando o clube. Não precisa falar para o jogador, não. Mas o Sport já tem que estar procurando o clube que esteja interessado em um jogador do Sport. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Contacto o Mirassol, a gente é o Carlos Alberto, não está bem aqui e tal. Vocês querem o Carlos Alberto a custo zero? Você só paga o salário do Carlos Alberto, tal, não sei o quê. Que é um time que está na segunda divisão. Por exemplo, Bragantino, já chama o Bragantino, ó, no meio do ano, vamos devolver aí o Arthur Souza, vamos devolver o Lucas Cunha, tal. Já vai preparando, entende? Na minha opinião. E já vai buscando no mercado, e já vai entrando em contato. Olha, queremos tal jogador para vir na janela, tal, e já tem que se movimentar, porque assim, 3 jogos é 1 semana e meia, pô. É um jogo agora no fim de semana, outro na outra semana e tal. 1 semana, 2 semanas no máximo. E aí, Linésio, só para acrescentar aí no teu comentário, o Carlos Alberto completou 7 jogos ontem, tá? Então ele não pode mais jogar. Para a Série B. Só a Série B, isso. Mas assim, quando a gente falou Mirassol, né, mas assim, ele não pode jogar mais na Série A, só na Série B. Só pra... Não, mas eu citei Novo Horizontino, né? Novo Horizontino e tal. Então, é para a Série B, ok? Então, o que é que acontece? É hora já de ir preparando e o Sport já tem que estar vendo os jogadores também. Ok? Então, na minha opinião, tem que limpar o elenco. Não dá para terminar, não dá para... Aliás, terminar não dá para voltar do intervalo do Mundial de Clubes com este elenco aí. O Sport já tem que, na janela, que vamos ficar 1 mês parado, né? 1 mês treinando, tal, aquela coisa. Na janela já tem que ter jogador novo no Sport. Jogador novo, já treinando. Porque aí, sabe por quê, Luna, Constantino e amigos? O Sport vai ter 1 mês parado, pô. Se você traz um jogador quando começar a janela, se no dia que começar a janela o cara chegar, por exemplo, né, ou 1 dia ou 2 depois, ele vai ter 1 mês treinando com o Antônio Oliveira, treinando com o elenco, é tempo para se adaptar à cidade, para um monte de coisa, para já, quando voltar o campeonato, já está com tudo em cima. Agora, o que não pode é voltar o campeonato daqui a 1 mês e o Sport está chegando com a galera, pô. Entende? Aí não pode. O cara já tem que estar no Recife, pelo menos uns 15 a 20 dias antes do campeonato voltar, para poder se habituar um pouco ali à cidade, ver onde mora, conhecer o grupo, tal, aquela coisa, aprender a ir para o CT sozinho, não viver de carona, essa é besteirada, né? Entendeu? E é isso. Agora, esse elenco não é de todo ruim, não é ruim, tem peças individuais muito boas, mas o Pepa não soube fazer essas peças individuais um conjunto forte. Porque o Sport tem um elenco bom, pô. O elenco do Sport não é tão ruim, não. Ele foi mal treinado por Pepa e o início agora do Antônio Oliveira péssimo. Inclusive, Luna, eu cheguei a conversar contigo e com o Constantino, quem deveria ter colocado o time no último domingo era o César Lucena, pô. Não era o Antônio Oliveira. Eu garanto para você que se fosse com o César Lucena, muito possivelmente a gente não teria tomado 4. A gente poderia perder do Cruzeiro, 2-0, 2-1, alguma coisa assim. Mas eu acho, a opinião, tá? Eu acho
que nós não teríamos tomado dessa lapada que a gente tomou do Cruzeiro. Por quê? Primeiro, o César Lucena não ia colocar o Matheus Alexandre, tenho certeza. Segundo, o César Lucena muito possivelmente não colocaria o Carlos Roberto. Terceiro, eu acho que o César Lucena manteria o Zé Lucas. Essas 3 substituições que entraram no segundo tempo melhoraram o time, pô. O Cruzeiro puxou o freio de mão, claro, já estava ganhando por 3 ou 4, puxou o freio de mão, mas a entrada de Hereda, a entrada de Atencio, mas a entrada do Zé Lucas melhoraram o time, pô. O time ficou mais encaixadinho. Claro, o Cruzeiro puxou o freio de mão, tá, aquela coisa toda. Mas eu tenho certeza que o César não teria cometido esses erros, não é? E talvez o elenco corresse mais para o César, já que o César é um cara que já está ali e tal, conhecido, está com um grupo. Talvez o elenco até corresse um pouco mais, caso o César dissesse, corre aí por mim, pô. Sabe? O Antônio Oliveira não tem moral nenhuma, pô. E já chega colocando um jogador, entre aspas, queridinho dele, né? Que foi o Matheus. Nitidamente colocou o Matheus Alexandre por amizade. E queimou mais o cara, né? Assim, né? Porque E queimou ele também. É isso. Pois bem, Márcio, tua opinião sobre isso? Você acha que tem que acontecer uma limpeza no elenco agora? Você era um cara que esperaria um pouco mais, a janela do Mundial? Qual seria a tua visão sobre isso? Bom, primeiro, não tiraria agora, nesses 3 jogos. Até porque, vamos tocar aqui só entre parênteses num ponto muito importante, né? A gente sabe a quantidade de lesões que o Sport está tendo esse ano. Então, demitir agora 3, 4, 5, 6 caras vão fazer falta. Vocês sabem, né? Tem algo ali que acontece dentro desse departamento que a gente precisa também ter ali mais respostas concretas. Por que tantas lesões? Mas, bom, isso é um papo para um outro vídeo, né? Um outro assunto aqui. Isso das lesões, Márcio, é importantíssimo frisar. Porque Sim. O Dalberto passou um tempão no departamento médico, o paciência não se recupera nunca, é algo impressionante também. Exatamente. 2 vezes que o paciência volta, né? E vem e volta de novo. Então, assim, jogadores aí, numa listagem gigantescas aí, fora. Então, assim, a gente dispensar esses jogadores aí, agora, vamos supor, hoje faz uma lista de dispensa, né? Dia 12 de maio. Mas a gente ainda tem 3 jogos até a parada. E aí a gente precisa lembrar que a gente vai ter a primeira pausa ali para contratações no dia 2 de junho. É uma janela, Luna e Linésio, que foi aberta ali, né, de forma especial para o Super Mundial de Clubes, né? Então, assim, ela vai ficar aberta do dia 2 ao dia 10 de junho, fecha, e só abre novamente no dia 10 de julho. Mas a direção do Sport tem por obrigação, hoje, já está negociando com jogadores. Precisa isso aí, esse ponto que o Linésio falou é importante. Quando abrir a janela no primeiro dia, já tem que anunciar os primeiros caras a chegarem aí. E assim, não tem que chegar jogador para ser aposta mais não, tá? Acabou isso de aposta. Acabou isso de Carlos Alberto. Com todo respeito, gosto muito, mas acabou isso de apostar em Rodrigo Atencio da vida. É um jogador bom, a gente sabe, mas precisa ainda mostrar mais. Eu aposto muito ainda no Rodrigo Atencio, que ele vai ainda jogar ali um futebol ainda de nível muito top. É um cara novo ainda. Né? E a gente já viu ali os lampejos de jogador realmente que pode fazer uma mudança. Então, assim, acabou esse período de apostas. O Sport hoje precisa contratar pelo menos 5 caras que cheguem para fazer a diferença. Pelo menos ali 1 ou 2 pontas, um centroavante, tá certo? Um lateral esquerdo que chame a responsabilidade. Sei que alguns aí vão gostar do Cariús, que jogou aí, tá, o Dalbert, tem os defensores, tá tudo certo. Mas a gente viu também o que aconteceu quando eles ficaram fora. Se com eles era ruim, com eles sem eles piorou mais ainda. Então, assim, tem que chegar um cara hoje para assumir essa responsabilidade, sabe? Então, assim, muito se fala também de um goleiro. Ao meu ver, tá? Ao meu ver, ontem o Kaique França teve bolas ali que davam para ser defensáveis, sabe? Que davam para ser pegas ali, tranquilas. O primeiro gol era defensável. Exatamente. Aquela bola cruzada ali, Luna, um goleiro que é treinado ali, que tá preparado, que não tá com problemas de confiança, ele pega aquela bola tranquilamente, sabe? Então, assim, hoje o Sport precisaria,
Eu vejo muito isso nos comentários, sabe, das redes sociais, lá nos vídeos que a gente sempre fala sobre contratações. Mas não seria a ocasião de dar titularidade ao Thiago Couto, não? Se o cara, no momento da Série B, quando teve a oportunidade de mostrar que não era nem perto da pressão da Série A, do que está vivendo hoje, o cara não correspondeu? Como é que vai ser? Mas lembre-se que o Thiago Couto subiu com o Juventude para a Série A, não é? Ele veio para o Sport porque ele era jogador de São Paulo e o São Paulo vendeu para o Sport. É diferente. A pressão do Juventude para você é maior ou menor do que a pressão da torcida do Sport dentro de uma Ilha do Retiro? Não é. Mas para ele jogar no Juventude e subir, ele teve que fazer boas defesas também. Eu só estou colocando isso em tese porque talvez a gente tenha uma solução no Sport, que é o Thiago Couto. Que mas é um jogador bom, não é? O Kaique França, a gente precisa entender que ele também veio de contrato para o Sport e sendo um cara espetacular na Ponte Preta, né? O histórico dele na Ponte Preta realmente era de um grande goleiro lá. Então, assim, o histórico hoje realmente já não está salvando tanto esses jogadores, né? Mas sim, e um ponto importante disso que Luna falou aí a respeito dos 7 jogos, né? O Sport tem que buscar hoje, ele só tem algumas opções, tá? Ou o mercado sul-americano ou europeu, ou jogadores que não fizeram ainda os 7 jogos no Brasileirão, tá? E aí tem um ponto que eu quero também trazer aqui. O cara que está hoje, vamos lá colocar o G4 agora da Série B, quem é que tá lá? É o Goiás, né? Não sei se me ajudem aí, por favor. Mas o cara que tá lá desempenhando um bom futebol no G4 da Série B, vai querer vir para um clube que tá na última posição, num descabaço desse total? Não vem, velho, não vem, sabe? Então, assim... O G4, só pode G4 falar o da Série B. Goiás em primeiro com 16 pontos, Vila Nova em segundo com 13, o Avaí com 12 pontos e o Remo também com 12 pontos. Esse aqui é o G4 até o momento. Pois aí se contrata um cara da Série B, a galera vai reclamar, tem esse ponto, né? Se vai para o mercado sul-americano, tem que comprar, aí vai se gastar mais dinheiro, né? Se a gente vai para os clubes da Série A, que jogadores que não atuaram 7 partidas ainda, aí vai ficar aí chega aquela galera que está contratando refúgio. Então, assim, pessoal, a situação do esporte hoje é muito difícil, tá? Ela é bem complicada. Mas, assim, eu acredito que tem que sim, Luna, só respondendo e finalizando para você, tem que haver as dispensas, não agora, mas quando fechar essa primeira janela aí, tá? Essa daqui a 3 jogos. E sim, contratar pelo menos 5 caras que cheguem para ser titular. Se vai ser caro, se vai ser barato, aí a gente faz as contas depois. Mas é o que ele se fala, né? Muito mais caro vai ser cair para a Série B. Não, e Yuri Romão já falou que essas compras aí do Carlos Alberto, esses 24 milhões que gastaram no Carlos Alberto e no Matheus Alexandre, o Sport tinha dinheiro para pagar. Ele não se endividou nem nada, então ele que se vire. Assim, não é que ele não se endividou, porque assim, o que ele quis dizer? A gente está comprando com recurso próprio, mas assim, tudo que você parcelar é uma dívida, pô. Você está endividado, aquilo ali. Talvez seja uma dívida que você tenha condições de pagar. Tá bem, mas a minha ideia é o seguinte, se eu te compro um carro, Luna, vamos dizer, vou pôr um exemplo, 100 mil reais. Tu comprei um carro por 100 mil reais, tu me parcelou em 10 vezes. Eu tenho que ter os 10 mil reais todo mês. Eu posso até ter. Eu posso ter e te vou pagando. Então, se Yuri disse que não se endividou, eu tenho que acreditar na palavra dele, por mais que seja dividido a parcela. Entende? Porque talvez ele tenha recursos para receber também que vai poder honrar essas prestações. Porque assim, quem é que compra jogador à vista, Luna? O Bahia do Grupo City não comprou. Ninguém compra. Quando ele fala que se endividou, quando ele fala que não se endividou, é que ele não pegou empréstimo de banco para pagar. É por isso que ele fala que não se endividou. Mas assim, eu entendo. Às vezes, se a gente olhar de uma forma um pouco macro do negócio, se o Sport cair para a Série B, cara, vai ter um prejuízo muito grande para pagar esses jogadores, porque assim, eu terminei de pagar o Carlos Alberto, beleza, mas tu vai ter que pagar o salário do cara. Se o cara cair para a Série B, o salário dele não vai cair para a Série B, vai ser o mesmo salário. Eu vou te dizer algo aqui que pode ser uma outra utopia, o que eu vou dizer. Sabe a única coisa que poderia salvar o ano financeiro do Sport, se o Sport cair para a Série B? Seria a venda do Zé Lucas. Vendendo o Zé Lucas. Porque vai ter dinheiro em caixa para sustentar a Série B no outro ano. Mas não é isso que a gente quer, pô. E não necessariamente, Linésio. Porque assim, vamos pegar assim, ó. Eu não sei valores, tá? E mesmo que eu soubesse, eu não ia abrir valores aqui de salário de seu ninguém. Mas vamos colocar que
concordamos que um Sérgio Oliveira, que veio para o esporte, vamos colocar aqui, na pior das hipóteses, ele ganha uns 300 mil? Vamos colocar por baixo? Vou colocar por baixo aqui, um cara que jogou Champions League, tá? Se a gente colocar, cara, aí, vamos colocar 20 parcelas aí de salário do cara, entre o tempo que ele ficou aqui jogando a Série A, mais o ano que vem jogando no mínimo mais 12 meses de uma Série B, são 6 milhões de reais, pô. Aí tu vai colocando por baixo. Lucas Lima também não deve ganhar abaixo disso. Já pula para 12 milhões. Então, assim, vamos supor que eles vendam o Zé Lucas por 100 milhões. Mas ele não vai ter uma receita de Série B. Ele vai cair de, sei lá, 50 milhões da Série A para menos de 10 milhões na Série B. Então, assim, é um problema que quando ele fala que não endividou o clube, ele não fez aportes externos. Ele não pegou uma grana emprestada para comprar. Mas, assim, ele vai ter que pagar. Já está pagando as parcelas agora do Carlos Alberto, que gira em torno de quase R$1 milhão cada parcela. Então, assim, agora, pode falar. Agora, só, Luna, uma dúvida que eu queria tirar com vocês aqui, que não tá todo mundo tá assistindo aqui. Porque, não sei se foi o Rafael Campos, se foi o Guilherme Falcão, que ele foi para um podcast lá, né, para uma dessas entrevistas na Rádio Jornal, quando começou a contratar esses caras, e ele falou, né, e falaram, né, na época lá, não, a gente vai ter parceiros para pagar esses jogadores. Na época surgiu esse papo. E aí, semanas atrás aí, foi revelado que não existe parceiro. Quem paga é o esporte. Então, assim, no final das contas, nunca é bem explicado, nunca tem uma transparência total do que está acontecendo. Não tem. Assim, por complicado, exemplo, velho. Você compra um jogador, ó, se o Cuiabá vendeu o Matheus Alexandre, ele foi muito, vendemos por 9 milhões em tantas parcelas de X, o jogador vai em definitivo ou vai com tantos por cento. No esporte não tem isso. Ele fala, compramos fulano. Então, assim, isso é uma coisa que isso me tira do sério. Realmente é uma coisa que me tira do sério, que não muda no esporte. Essa parada de transparência, não existe bolhufas de transparência nenhuma. O Caio Barreto, obrigado, mandou um superchat pra gente aí, e ele colocou o seguinte, ó, como está a condição clínica de Rafael Thierry, né? Se já apto para jogar, vocês acham que ele deveria ser titular imediatamente, mesmo sem ritmo? Ó, o Rafael Thierry, inclusive, ele chegou ontem com a delegação, mas de última hora ele acabou não sendo relacionado para a partida, mas ele chegou com a delegação, inclusive eu até filmei ele chegando lá, e quando acabou a partida ele estava lá fora conversando. Lembra daquele Edu, lateral direito? Eduardo, que jogou, que teve câncer na perna, ficou sem jogar, jogou um tempo no esporte, ele estava até lá ontem conversando com o Rafael Thierry, então assim, a tendência é que nos próximos jogos ele seja relacionado. Agora, assim, você colocar o jogador sem ritmo, não sei se vai ajudar tanto. Eu acho que ele vai precisar de pelo menos aí uns 3, 4 jogos, né, Linés? Para que ele possa ter ritmo de jogo para voltar a jogar. Eu acho que o melhor reforço do esporte até agora vai ser a volta do Rafael. Né? É um jogador que defensivamente ele entrega. Né? Eu acho que o Rafael Thierry tem que ser preparado nessa pausa agora do Mundial. Também acho. Coloca ele no time titular nos treinos, para ele pegar musculatura novamente ali, jogando e tal, e depois volta ele como titular, porque assim, Rafael Thierry é o nosso melhor zagueiro, né? Nosso melhor zagueiro. Agora eu fiquei curioso aí, por que o Eduardo estava no esporte, Luna? Visitando? Não, ele estava lá passeando, pô, tava visitando. Já parou de jogar, verdade? Eu não sei, mas ele estava lá, tanto que eu conversei com ele, me deu um abraço, gente boa, ele estava lá visitando. Tô só colocando aqui que chegou um momento que estavam os dois lá fora conversando, Rafael Thierry, então assim, ele está recuperado, sabe? Ele chegou com a delegação ontem, ele só não está jogando ainda, ele não jogou ainda. Mas para ele estando recuperado, se chegou com a delegação e não foi para o banco de reserva, é que alguma coisa não está tão bem. Porque geralmente ele faz isso, quando você volta de lesão, aí você vai meio que habituando o jogador. O Rafael Thierry, ele é capitão do esporte, gente, a gente precisa lembrar disso. Ele continua sendo o capitão do esporte, apesar de não estar jogando, né? Os jogadores, eles tratam o Rafael Thierry como um capitão do time. Então, assim, geralmente quando o jogador volta de lesão, acontece isso mesmo. Ele é relacionado para a partida, chega com o elenco, aí de última hora ele não entra na relação. Aí no outro jogo ele já entra na relação. É um processo natural do Rafael, mas ele está recuperado. Tanto que ele fez uma cirurgia, né, até para poder ele ficar realmente 100% recuperado. Ele está recuperado do lado clínico. O departamento médico já liberou o jogador, o que falta agora é a parte física, aí é dia a dia, treinamento.
é um processo demorado, mas está respondido aí para o nosso amigo Caio aí. Obrigado. Então, só uma pergunta, para a gente encerrar a live, por exemplo, vamos dizer aí quais jogadores deveriam ser dispensados agora nessa janela? Cara, eu não vou colocar como dispensados, assim. Eu vou colocar como jogadores que deveriam... Dispensado que eu digo é Sport empresta, termina a temporada de outro clube. Volta no próximo. Eu acho que o Sport deveria dar destino aí pro Arthur Souza, pro Matheus Alexandre, pro Carlos Alberto, o Lucas Cunha, que é um jogador que veio do Red Bull Bragantino emprestado também, sabe? Eu acho que... Romarinho. Eu acho que não, porque o Romarinho é um jogador que tem menos oportunidade para jogar, cara. Se você for analisar... Mas, Luna, quando entra, meu amigo... Ó, o Romarinho entrou ontem. Cara, entrou com 4x0 também ontem, né, velho? Ele entrou ontem. Falaram aí de Plácido. De Plácido encerra o contrato agora, gente. De Plácido vai ser devolvido. O empréstimo ele não vai renovar. Né? Lene Lobato também deve, pegar o... Eu acho que eu não renovaria. Porque o Sport vai ter que exercer agora ou não o direito de compra do Lene Lobato e do de Plácido. São 12, Lene Lobato são 12 milhões, velho. Não vale a pena. Não dá. Acho que são jogadores... Inclusive, no começo do ano, eu até comentei aqui no canal que eu falei assim, ó. Ele começou muito bem, o Lene Lobato, né? E eu falava, me lembra muito o Pedro Vilhena quando chegou ano passado. Jogando muito bem, entrando em todos os jogos, titular em alguns momentos, fazendo gol. Meu irmão, pernambucano não é parâmetro para você julgar nenhum jogador, nem de bom nem de ruim. Porque muitas vezes o jogador ele nem valoriza jogar o pernambucano ou destrói o pernambucano porque tá jogando com o Central, com o Salgueiro. Aí quando vai jogar com o Corinthians, com o Cruzeiro, aí leva sacode. Mas eu acho que a princípio seriam esses jogadores, até porque para mim são jogadores que não devem ter um salário muito barato, né? Então você meio que dá uma enxugada na folha para fazer o que o Constantino acabou de falar, inclusive trazer contratações assertivas. Por exemplo, eu traria o Zé Wellison, que não tem planos aí de jogar. Eu traria muito o Zé Wellison, cara. Eu acho pagando que é 5 milhões, Luna. Pô, mas assim, é um jogador encaliçado que a gente sabe que entregou alguma coisa. Você trouxe o Gonçalo Paciência, que nunca jogou no futebol brasileiro. Você trouxe o Sérgio Oliveira, que nunca jogou no futebol brasileiro. Você trouxe o Carlos Alberto, que foi campeão brasileiro às custas de Luiz Gustavo. Fugiu o nome do atacante lá do Botafogo, cara. Que foi até para a seleção. É Luiz alguma coisa. Luiz assim. Henrique, não. Pô, Luiz Henrique. Né? Então, assim, o Zé Wellison é um jogador que entregou resultado. Ele tem 30 anos, pô. O Zé Wellison tem 30 anos. Ele já passou por muita coisa. Então, assim, eu faria o que realmente você falou. Traria jogadores de forma mais assertiva, porque por mais que a gente olhe, o Sport tá na lanterna, mas tem jogador que quer jogar Série A, cara. Série A é visibilidade. O jogador ele quer jogar contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro. Ele não quer jogar contra o Cuiabá, ele não quer jogar com todo respeito, né? Contra o Goiás, tá jogando a Série B. Ele quer jogar Série A, ele quer visibilidade. Então, acho que a questão aí não seria problema o Sport estar na lanterna trazer bons jogadores, mas tem que ser assertivo. Eu acho que tem que parar agora, para de aposta e traz jogadores para chegar e resolver, como o Fortaleza fez no ano passado. Agora... Não, fala, Constantino, fala. Agora, só sobre essa questão aí, para não render muito isso do Zé Wellison, né, a gente precisa lembrar que ele e o empresário dele pararam de responder o Sport no meio de uma negociação, né? É verdade. Isso, entendeu? O Sport chegou a tudo que o empresário pediu, a salário, a multa, a tudo. E ele parou de responder. Isso foi informação do GE. Não é assim, não. Márcio, assim, não é literalmente desta forma, não. O que acontece é o seguinte... A direção do Sport falou isso pro GE, né? O que acontece é o seguinte, Márcio tem uma multa, eu só vendo o Márcio por 5 milhões. Aí, vou mandar aqui uma proposta de 1 milhão. Não, 5 milhões, irmão. Aí eu mando 2 milhões. Tá bom, vou mandar 2 milhões e meio e Joãozinho. Aí o que é que a diretoria faz? A partir de agora, se você não entrar numa ideia de negócio que chegue próximo do que a gente quer, a gente não vai abrir mais conversa. Então, o que acontece é exatamente isso. O time paga matando, né? Para tentar ver ali a ideia do Fortaleza, que é um clube que não tem isso. O Fortaleza é um clube que negocia de forma muito clara. Diz, a gente quer X. Se você quiser pagar X, a gente vai negociar. Se não, a gente não tem negócio. Assim como foi com o Coutinho e com o Romarinho, né? Exato. Quando chegou o empresário, cara, assim, não tem negócio, não existe proposta que o empresário não vá, no mínimo, analisar.
sabe? O empresário sempre vai analisar. Por exemplo, ano passado, o Lucas Sacha teve uma sondagem do Sport, para jogar no Sport, né? E, cara, o empresário, ele abriu conversa com o Sport, sim. Beleza, o cara tá bem no Fortaleza, joga em várias partidas, tá jogando a Sul-Americana. Quanto vocês querem pagar? Ele abre, mesmo o jogador estando bem, ele vai abrir negociação, cara. O empresário, ele ganha dinheiro em cima de negócio, sabe? Ele vai fazer venda, compra e venda, compra e venda. Então, assim... Não, mas tinha negociação, né? Tinha negociação, tava tudo acertado ali em tese. Aí a informação é que eles pararam de responder quando era para fechar, para assinar o preto no branco. Ponto. Eles pararam de responder a negociação. A gente não vai negociar mais a partir de agora, porque as tratativas que o Sport estava querendo eram muito abaixo do que o Fortaleza pediu. Eu quero X, eu não tenho informação dos valores, tá? Do Zé Wellison naquele momento. Mas não chegou no valor dos caras. Enquanto não chega nesse valor aqui, não tem negócio. Não tem negócio. O Sport não quis, o Sport preferiu. Já existia uma conversa com o Rivera, já. Então o Sport preferiu fazer um investimento maior em um outro jogador a fazer no Zé Wellison. Sabe? Que eu teria trazido o Zé Wellison. E só assim para fechar o parênteses aqui, né? O Zé Wellison tem que saber, hoje a maior carência do Sport é volante, para trazer Zé Wellison, para gastar uma bala nele. E outra coisa, uma segunda pergunta, só para também fechar esse parênteses, do Queiroz, né? Tá muita gente questionando. Do Queiroz, ano passado no Grêmio, quando ele foi emprestado também para o Grêmio, ele saiu também no meio da temporada, um pouco depois assim, ele foi devolvido antes, né? E agora as pessoas estão pedindo que aconteça de repente a mesma coisa. Então, assim, você vê que é um jogador que estava com histórico já em baixa ano passado, tentaram recuperar, não tá conseguindo, e provavelmente daqui a pouco, se brincar, pode sair mesmo aí no meio do ano. Um cara que chegou por empréstimo e que vai sair antes de terminar o contrato dele aqui com o Sport, né? Eu acho que tem que ver, Luna e Linésio e amigos e amigas, né? Quais são as necessidades, sabe? Assim, não dá pra gente falar, vamos contratar Zé Wellison, mas a necessidade do Sport hoje é volante? Ou são outras, né? Então, assim, é um ponto muito importante, sabe? Desses jogadores que a gente citou aqui, por exemplo, Arthur Souza e o outro menino lá, o zagueiro Lucas Cunha, são emprestados do Bragantino, podem voltar. O Di Plácido e o Lênin Lobato, os clubes deles só querem vender, já não querem mais emprestar novamente. Então, vaza, porque não vamos pagar 12 milhões no Lênin Lobato, desculpa. Depois tem o Matheus Alexandre e o Carlos Alberto. Esses são do Sport, a gente empresta. Se o Sport arrumar clubes para emprestar, que os clubes paguem os salários, já livra a folha, um pouco. Porque geralmente é assim, né? O Sport empresta custo zero, por exemplo, e os clubes que assumirem paguem os salários. E depois, no final do ano, a gente vê se esses meninos voltam e desempenham melhor no próximo ano. Então, já são 6 jogadores para pegar o beco. Já são 6, não é? E aqui para nós, 6 que não estão ajudando em absolutamente nada. É o Net do Nordeste, vem conferir. Futebol nordestino tá aqui pra você curtir. O melhor conteúdo esportivo do YouTube. Net Futebol é show, vem fazer parte do clube. Só novidade, vai show do esporte. Estrelas